Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olá pessoal que está aqui acompanhando essa live no Instagram, perfil Materno Amor Eterno. Eu sou a Priscila Ribeiro, sou mamãe, sou professora de educação física, sou empreendedora. E hoje faremos uma live junto com a Débora Corigliano, que é psicopedagoga. Já tem gente aqui, a Leila. Boa noite, Leila, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos chamar mais pessoas para essa live? Olha só, clica aí no aviãozinho aí embaixo, na dobradura, em formato de aviãozinho de papel. Vamos convidar nossos amigos, nossas amigas para esse papo interessante, em que vamos falar sobre a importância dos jogos na educação, na formação, no desenvolvimento infantil. Como utilizar os jogos em casa com os nossos filhos. Então, essa live é para mamães, papais, também é para professoras, professores, terapeutas, fono, psicopedagoga, psicólogo, terapeuta ocupacional, todo mundo que trabalha com o lúdico, que trabalha com o estímulo infantil. Ó, tô falando aqui e tô clicando aqui, ó, convidando todo mundo que eu acho que pode se interessar por esse assunto para vir aqui acompanhar essa conversa. Todas as lives são preparadas com muito carinho, a gente pensa o conteúdo com bastante tempo para trazer algo relevante para vocês. Tem 3 assuntos que eu adoro, com o qual eu trabalho, que eu sou apaixonada, que é a educação, a maternidade e também o empreendedorismo. Então, nesse período de quarentena, eu fiz muitos vídeos ao vivo relacionados a esse assunto. Já tivemos muitos profissionais super bons, super renomados que já passaram por aqui, pelo Instagram Materno Amor Eterno, pelo Pri Ribeiro Materno Amor Eterno e também algumas lives lá pelo canal no YouTube, Priscila Ribeiro Materno Amor Eterno. Durante um tempo eu falei bastante sobre esse assunto de hoje, que é o desenvolvimento humano. Fiz várias lives de jogos e brincadeiras para crianças. Depois eu parti para o tema do empreendedorismo materno, como uma forma de estar estimulando a mulherada a empreender nessa quarentena. E agora eu estou voltando a falar desse tema, que eu estava sentindo muita falta, já fazia bastante tempo que eu não conversava com vocês sobre isso. E, como eu disse, eu sou professora de educação física, atuo na educação física escolar, dou aula em escola pública municipal aqui em Campinas. E esse tema dos jogos é muito frequente no meu cotidiano, tanto no meu trabalho, na minha profissão, como em casa, na maternidade, né? Utilizando muitos jogos, criando muitos jogos com o meu filho. Eu tenho um filhão e a gente adora brincar. Os jogos já fazem parte da nossa rotina. Oi, Débora, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, todo mundo que estiver chegando aqui também, bem-vindos, boa noite, espero que vocês estejam bem. Estou fazendo uma introdução aqui, uma apresentação pessoal, esperando mais pessoas chegarem para a gente colocar a Débora aqui na tela também. E eu estava falando como eu utilizo os jogos no meu dia a dia. Eu atuo com crianças do ensino fundamental. Esse ano especificamente estou com turmas de 2º ao 5º ano, mas a minha escola tem do 1º ao 5º ano do ciclo 1 do ensino fundamental.
E eu trabalho todos os conteúdos da cultura corporal, basicamente através dos jogos e brincadeiras. Então, por exemplo, o esporte. Como que eu abordo as modalidades esportivas com os meus alunos? Através dos jogos pré-desportivos. Para vocês verem como esse tema é super importante. E com ele a gente pode estimular diferentes habilidades, diferentes áreas do desenvolvimento e abordar diferentes conteúdos também. Então, por exemplo, digamos que eu vou trabalhar o handball com as crianças. Eu não vou dar um jogo formal. Olha, gente, a gente vai fazer uma partida de handball agora, tá? Tantos alunos para uma equipe, tantos alunos para outra equipe. Isso se a gente estivesse lá na escola, né? Esse exemplo que eu tô dando seria de uma aula presencial, não à distância. Isso seria muito chato. E na verdade foi assim que eu tive aula de educação física quando eu era criança. E a partir do momento que eu me formei, que eu passei no concurso, que eu comecei a lecionar, eu decidi fazer totalmente diferente. Ensinar através do lúdico, porque brincando a gente aprende muito mais. A gente absorve aquele conteúdo com muito mais facilidade. Isso a Débora vai falar com muito mais propriedade, com certeza. Então, eu faço uma brincadeira, um jogo dos 10 passes, por exemplo, em que as crianças vão estar desenvolvendo todos os fundamentos do jogo, da modalidade do handball, mas elas vão estar brincando, eles vão estar passando a bola um para o outro, então, trabalhando o passe, a recepção, tudo que eles precisam no jogo de handball. Mas não é uma partida formal, chata, uma competição. É um jogo, tá? Então, por isso que eu optei por trazer esse tema para essa live, para mostrar como os jogos são importantes no nosso dia a dia e devem ser levados a sério. Quando a criança está brincando, ela está aprendendo muito. É como se fosse o trabalho do adulto. O jogo é o trabalho da criança, né, Débora? Então, quando o filho de vocês estiver lá no mundo da imaginação, construindo um projeto usando materiais recicláveis, construindo uma mini cidade com aqueles blocos de encaixe, valorize isso. Olá, meninas, tudo bem? Valorize, estimule, tenha muitos jogos em casa, construa jogos junto com ele. E se você tiver dificuldade, vá atrás de pessoas que trabalham com isso. Inclusive aqui nós vamos dar dica para vocês, tá? Onde vocês podem encontrar jogos educativos, pedagógicos. A gente vai falar também que existem vários tipos de jogos, tá? Então espere aí mais um pouquinho, que esse papo vai ser muito bom, com muito conteúdo para vocês, tá bom? Eu sempre estimulei bastante o filhão nessa área da construção de jogos, né? Do colocar a mão na massa, não receber tudo pronto. E com isso, ele foi desenvolvendo uma criatividade enorme. Ele é super criativo. E além disso, na nossa rotina, a gente fez questão de reservar um horário para os jogos em família. Então, quem acompanha o meu perfil, Pri Ribeiro, Materno Amor Eterno no Instagram, vê que todo dia eu tô postando uma foto com a hashtag Jogo da Noite, né? Então, no fim da tarde, onde a gente inicia a nossa rotina noturna, que tem o jantar, o banho, a hora do jogo em família e depois as orações e cama, dormir, a gente tem garantido ali pelo menos uma meia hora em que a gente juntos escolhe qual vai ser o jogo da noite. Às vezes a gente faz uma brincadeira também, sim, dentro de casa. Na sala a gente faz vampirinho, vampirão, a gente faz queimada. Às vezes acontece umas coisas inesperadas, né? Como a gente já quebrou o vidro da porta da sala, mas graças a Deus, felizmente ninguém se machucou. E a diversão é garantida, tá? Chegou mais gente aqui, boa noite para todo mundo. Nós estamos falando sobre a importância dos jogos para as crianças. O título dessa live é Brincar também é educar. Mas antes de eu abrir o espaço para a Débora
falar a opinião dela sobre esse assunto, eu queria falar para vocês sobre a campanha solidária de Natal. Vocês já estão sabendo? Ó, podem usar a caixinha de comentário aí para conversar comigo, tá bom? O Materno Amor Eterno está desenvolvendo mais uma ação solidária neste ano e nós estamos fazendo a arrecadação de brinquedos, livros de história infantil, material escolar como canetinha, lápis de cor, giz de cera, para doação para instituições no dia 19 de dezembro. Nós temos 10 pontos de coleta das doações, 8 aqui em Campinas, um em Hortolândia e um em Valinhos. Então você que está assistindo essa live, que mora não só em Campinas, mas em cidades vizinhas, pode colaborar com essa nossa ação. Quem vem acompanhando o nosso trabalho já sabe da seriedade dele, viu como foi maravilhosa a campanha solidária que a gente fez no Dia das Crianças, tá? Então, para resumir, participem, chamem os filhos de vocês, separem aí os brinquedos que eles não estão utilizando mais e levem um dos pontos de coleta. Para vocês saberem onde vocês podem entregar, é só procurar uma postagem aqui referente a esse assunto, que você vai ver lá. Você pode entrar em contato com o empreendedor. Aproveito para agradecer todos os empreendedores que estão apoiando essa campanha, tá? E faça a sua parte, tá? Porque cada um fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir bastante coisa e a gente vai deixar as crianças muito felizes nesse Natal. Combinado? Tô lendo os comentários aqui. Isso mesmo, meninas. Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Vivian, todo mundo que tá aqui, tá bom? Chamem as outras mamães para assistirem essa live também. E fiquem até o final, que vai ter sorteio. Claro que o sorteio vai ser de um jogo, né? O tema da nossa live é sorteio, será uma live premiada. Mas pro final eu vou falar como vocês vão fazer para participar e vou mostrar durante a live qual jogo vai ser dado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Chamar a nossa convidada super especial. Eu tô super feliz de fazer essa live com a Débora. Para quem não conhece a Débora ainda, gente, ela é uma psicopedagoga super renomada, super competente, que tem um trabalho maravilhoso aqui em Campinas. Não é só isso, ela é professora de faculdade, professora universitária, de cursos de graduação, de pós-graduação e é coordenadora de vários cursos. Além disso, ela é autora de livros e ela vai contar tudinho para vocês aqui, é claro. Então vocês imaginam o meu orgulho quando ela aceitou o meu convite para estar aqui. Estou chamando a Débora, ela já vai entrar. Oi, Débora, tudo bem? Olá, boa noite, Pri, tudo bem? Tá me Boa vendo, me noite. ouvindo bem? Tá ótimo. Então tá bom. Meu áudio também tá bom? Eu tô sem foninho, mas ele tá aqui do lado, se precisar eu ponho ele. Tá Super ok? bom, tranquilo. Débora, muito obrigada, muito, muito mesmo por aceitar o meu convite. Eu sei que você tem feito várias lives nessa quarentena aí, com pessoas super famosas, colégios particulares aqui de Campinas. E olha só quem somos nós para ter a sua presença aqui. Muito obrigada, viu? Imagina, eu é que agradeço. É um prazer receber o convite de vocês. Um tema que eu adoro conversar, falar sobre o jogo, o brinquedo, a brincadeira, a importância disso na vida da criança. Como você falou, eu sou psicopedagoga, trabalho com crianças e adolescentes com dificuldades escolares e o jogo se faz presente, né? Às vezes eu publico aí algumas fotos do meu consultório, eu tenho duas estantes lotadas de jogos, porque realmente o jogo é uma ferramenta muito, muito útil, não só para o entretenimento, mas para o desenvolvimento. Então, esse tema é muito importante. Olha, Débora, tem uma pessoa assistindo aqui que é a Vivian, do Instagram Antiga Mãe Moderna, e ela falou que você era coordenadora da escola que ela estudou. Nossa Senhora! Legal? É uma Se mamãe ela do Doutor estudou, então Eterno, faz tempo. lá do nosso grupo. Ah, que bacana, Vivian. Depois eu quero saber. Eu quero depois, eu não consigo enxergar a fotinho da Vivian.
Ela tá na Mas fotinha eu com 2 filhos. Ela tem um cabelo preto, liso, bem comprido. Mas eu acho que quando Ah, eu você. acho que eu Você sabe sei quem é? quem é já. Eu acho que até nós moramos no mesmo prédio, é isso, Vivian? Olha que Ali no coincidência. Parque Prado. Vamos ver se ela falar que é, então eu já sei quem é. Uhum. Ah, Eu que também já tive o prazer bacana. de assistir palestra com você lá no IBFE. Você falou também sobre o lúdico na educação infantil. Eu virei sua fã naquele momento. Ai, obrigado. Realmente, Uhum. lá no IBFE eu coordeno uma pós de educação infantil e sou professora também na pós de psicomotricidade, psicopedagogia, e em todos esses segmentos, o brincar e o brinquedo e o jogo, eles estão presentes, né? Não, na verdade, Pri, se a gente parar para pensar, não dá para falar em educação sem falar no brinquedo e no jogo. E isso, assim, não é só educação infantil. Não é Uhum. um atributo ou um segmento específico para a educação infantil. Se você está numa classe de ensino fundamental 2 e você propõe um jogo para eles, um jogo didático, um jogo interativo, hoje com as metodologias ativas, né, nós temos assim tantas opções de jogos, muda toda a motivação da turma. Eles querem participar, eles querem compor. Eu até no consultório eu crio jogos com as crianças. Então, o jogo realmente ele está presente em todo segmento. Também, se a gente falar de videogame, que é um jogo, até os adultos jogam, né? Então, quer Uhum. dizer, o jogo instiga e desenvolve muitas habilidades também. Por isso que eu fiz questão de falar que eu estou no ensino fundamental e eu uso muito, diariamente trabalho com os jogos, né? Então não é só para criança pequenininha. Muitas vezes a gente cresce, a gente vira adulto, a gente acha que a gente não pode brincar mais. Mas como você disse, a gente brinca sim, por exemplo, jogando videogame, joguinhos no celular, né? E essa nova geração também, como você falou, às vezes muda um pouco o tipo de jogo, mas Uhum. continua jogando, né? É verdade. E o jogo, além dessa parte de socialização, dessa parte recreativa, ele desenvolve várias habilidades, né? Eu, como especialista em neurociência da educação, eu fiz até durante o curso e depois do curso alguns outras instruções, outros livros que eu li, alguns aprimoramentos, falando justamente disso, né? Também da finalidade do jogo eletrônico, mas principalmente do brincar, do brinquedo, da brincadeira e do jogo como ferramenta para treino de habilidades cognitivas. Então, quando a criança joga um jogo, por exemplo, seja ele qual for, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro treino de habilidade que essa criança tem, ela se depara com as regras. Então, ela começa a aprender a compreender as regras, seguir as regras, esperar a vez, respeitar o outro. Então, além desse trabalho com as regras do jogo, tem essa questão da sociabilidade também. Então, o jogo ele promove isso na criança. Uma outra coisa que o jogo promove, principalmente o jogo de tabuleiro, é uma questão de sequência, porque eu jogo dado, eu tenho que seguir uma sequência, seja ela numérica, colorida, não importa que segmento for, mas eu tenho que trabalhar essa sequência. Se a gente pensar em trabalhar sequência, na alfabetização, eu preciso ter sequência para leitura, para escrita. Para o meu planejamento, para o meu estudo, eu preciso ter a habilidade de entender uma sequência. Então, o jogo acaba trazendo isso também. Eu gosto muito de uma das aulas que eu dou na pós-graduação, eu trago o jogo como intervenção. E eu provoco os meus alunos, as minhas alunas na pós-graduação, a irem além do que o jogo é. Então, por exemplo, eu tenho um jogo da memória. O jogo da memória vai trabalhar a memória. Agora, Uhum. o que mais o jogo da memória trabalha? Então, eu vou instigando e provocando as minhas alunas, a gente faz até um portfólio de jogos, justamente para ver o jogo, ver as habilidades que esse jogo desenvolve e como psicopedagogo, o olhar do psicopedagogo, o que esse jogo traz além de tudo isso. Ele traz o jogo da memória, tudo bem. Mas é um jogo que nem eu tenho um jogo da memória lá no consultório, que são figuras de filhotes dos animais. Então, é jogo da memória dos filhotes. Então, ali eu já trabalho vocabulário, porque as crianças elas vão nomear esses filhotes, vão falar as cores, o habitat desses filhotes. Dá para trabalhar também a sequência. Então, olha, vamos colocar aqui os filhotes por ordem de tamanho. Dá para estimular para essa criança criar uma história.
se essa criança já está alfabetizada, escrever uma frase. Então, de um jogo da memória, que é um jogo para trabalhar atenção, foco e memorização, eu amplio as oportunidades de desenvolvimento da criança. Então, isso é importante para o professor, para os pais que estão aqui conosco hoje. Ah, mas eu vou, toda vez vou brincar com esse mesmo jogo, a criança vai enjoar. Claro que não. Né? Se eu der estímulos diferentes, se eu provocar essa criança com outras atribuições, hoje não vai ser memória. Né? Hoje nós vamos pegar essas figuras e nós vamos fazer rima com os nomes dos animais, por exemplo. Nós vamos falar outras palavrinhas que começam com o mesmo sonzinho que esse animal, que essa cartinha, o nome desse animal tem. Nós vamos fazer brincar de imitação baseado nas figuras que tem aqui no jogo. Então, tudo que eu posso fazer com um simples jogo da memória. Nossa, isso que você está falando é super legal. Eu também procuro fazer isso. Então, às vezes a gente pega um jogo e a gente combina novas regras para aquele mesmo jogo. Né? Ele acaba virando um outro jogo utilizando o mesmo material. Faço isso, muito isso com meu filho também. Isso que você falou também, por exemplo, de esperar a vez, né? Trabalhar o turno, agora é minha vez, a sua vez. Eu também acho super importante, por exemplo, meu filho, ele é filho único, né? Então, essa questão de saber, não é porque ele é filho único que é tudo para ele, sempre, tudo ele pode, que sempre, né? Então, ele tem que saber esperar a vez dele, agora é a vez do outro, justamente para saber depois conviver em outros ambientes com outras pessoas, né? Então, essa educação começa em casa, né? Isso é muito importante, né? Essa questão, o foco é maior na educação infantil, essa relação do esperar a vez, do trocar. E tem uma coisa importante que o jogo traz, que é a experiência do perder e do ganhar. O que eu ia falar, logo... Quer dizer, a gente não quer estimular competitividade. Dependendo do grupo de crianças, dependendo da ocasião, não é momento de estimular competitividade. Mas ela pode, sim, em alguma outra ocasião, ser estimulada, porque não é errado, né, eu participar. Agora, o que é gostoso do jogo é promover situações onde a criança se perceba ganhando e se perceba perdendo. E que tudo bem, né? Às vezes a gente fala, o importante é jogar. Não, o importante é jogar e ganhar também, né? Não vamos tirar esse mérito de quem se esforçou, prestou atenção no jogo, seguiu todas as regras e conseguiu uma vitória no final, né? Porque quando a gente fala isso, para, vamos dizer assim, acalmar o que perdeu, a gente está tirando todo o mérito daquele que ganhou. Né? Eu fiz tudo certinho. De ganhar. É verdade. Então, quer dizer, você gosta de ganhar, mas eu também gosto. Hoje você ganhou, hoje eu que estou ganhando, né? Amanhã pode ser que você ganhe. E quando a criança é pequenininha, às vezes a gente dá um jeitinho da criança ganhar, né? Porque ela é pequenininha. Mas conforme vai crescendo, a gente tem que deixar que eles também perdam. Porque eles têm que começar a aceitar a frustração. Porque o que eu percebo também que está acontecendo muito, jovens que não toleram frustração, que não aceitam um não. Então, desde pequenininhos não foram acostumados a ouvir o não, você perdeu, hoje eu que ganhei, né? É importante porque, assim, dentro de uma brincadeira com um jogo, o perder e a criança se frustrar, chorar, está dentro do campo emocional dela adequado à idade. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, quando fica brava, quando perde o jogo, tudo bem, você sabe, é respeitar. Filho, você pode ficar bravo porque você perdeu o jogo. Você quer chorar? Pode vir chorar até aqui no meu colo, não tem problema nenhum. Mas você perdeu o jogo. Isso é fato. Nós não vamos mudar, eu não vou voltar atrás, porque é bom que a criança vivencie essas frustrações de acordo com a faixa etária dela. Porque aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo e vai aprendendo a lidar com essas frustrações. Agora, se os pais, não, vamos jogar de novo, aí o pai deixa ganhar para que ela se sinta bem, a vida não faz isso com a gente, né? A vida não favorece que a gente ganhe o tempo inteiro. E quando a gente pensa que a função dos pais e até a função da escola também é preparar para a vida, a gente está justamente nesse momento de frustração preparando. O que eu posso fazer é falar, olha, agora a gente vai fazer uma nova rodada onde eu vou te ensinar mais estratégias para quem sabe numa próxima rodada valendo pontos você consiga ganhar. Eu estou aqui para te ajudar, eu não quero fazer você perder, mas também não vou favorecer. Que nem lá no consultório, eu jogo muito com as crianças, né? E eu jogo jogando, eu falo, às vezes o pai fala, meu filho chegou feliz que ganhou de você. Daí a mãe às vezes fala, você deixou ele ganhar. Eu falo, não, eu perdi mesmo. Eu perdi no jogo mesmo, porque eu não facilito, não.
Quando eu jogo para valer. Então, vai perder? Vamos lidar aí com o que você perdeu. Vou ganhar? E aí eu mostro para a criança também que eu também estou aprendendo a lidar com o que eu perdi. Poxa, perdi o jogo. Ah, outro dia eu brincando lá com uma criança, já estava 2-0 para ele. E aí acabou o nosso horário, eu falei, nossa, hoje você vai embora vitorioso e eu, ó, com um belo de um zerão, né? Aí ele até falou para mim, ele falou, Débora, mas na semana que vem vai ter uma nova chance para você. Eu, isso mesmo. Semana que vem a gente tem uma nova chance para que eu possa ganhar. Então, essa criança, ele já tem essa estrutura da frustração do jogo construída nele, que a gente tem novas chances. E eu acho que é isso que o jogo traz também, possibilidades de novas oportunidades. Isso é bem legal de passar para a criança e fazê-la compreender, né? Muito legal. Essa questão ainda da inteligência emocional, né, dos aspectos psicológicos do jogar, eu ouvi uma frase na época da graduação que falava assim que durante o jogo as máscaras caem. E é verdade, porque no jogo a gente não consegue mais se representar. A gente é a gente mesmo. Então a gente vê, por exemplo, que as pessoas às vezes estão no jogo, sei lá, uma partida de futebol, por exemplo, a pessoa fica super agressiva, né? Então a gente fala assim, você quer conhecer uma pessoa, vê ela jogando. O que você acha? Não, é verdade. Por isso que é importante a gente treinar a criança desde cedo a lidar com as emoções, né? Então você pode ficar triste. Uma coisa que eu falo muito no consultório, que é assim, principalmente com relação à raiva, né? Como você colocou, tá com raiva, tá nervoso porque perdeu. O que eu falo com relação a isso? Que a raiva, ela é um sentimento válido. Eu posso sentir raiva. O que eu não posso é, com a minha raiva, te machucar e me machucar. Então, eu tô com raiva, eu não posso ir aí e bater em você ou te xingar porque eu vou te machucar. Eu tô com raiva, eu não posso dar um murro na parede porque eu vou me machucar. Mas eu posso soltar a minha raiva de outras formas. Eu posso ir até o meu quintal e dar um berro de raiva. Eu posso chorar de raiva. E uma coisa que eu oriento muito, eu tenho a sua almofada da raiva. Você pega aquela almofada, você soca ela, você joga longe, põe a sua raiva para fora. Aí tudo bem, porque ela não vai, ela é um objeto, não tem sentimento, então não vai doer para ela, você não vai se machucar e a raiva vai sair. Mas é importante que você sinta e valide essa raiva, porque não dá para engolir a raiva. Ah, minha mãe falou que eu não posso sentir raiva, eu tenho que engolir. Não, isso é Eu não posso chorar porque perigosíssimo. eu sou menino, né? Isso, emocionalmente isso é muito perigoso, mas eu posso dar para essa criança, para esse adolescente, estratégias para que ele solte a raiva dele. Então, ficou bravo no jogo? Vai lá na almofada da raiva, solta a sua raiva, volta aqui e vamos tentar jogar de novo, vamos tentar brincar novamente. Isso que é importante. Eu acho isso super importante, porque se a gente for pensar lá longe, onde isso pode levar, né? Às vezes a gente ouve falar casos de feminicídio, que a mulher terminou com o cara, ele foi lá e deu uma facada nela, né? Pessoa que não sabe É. lidar com os sentimentos, com a raiva, né? E então, assim, mostrar para as crianças também que todo mundo tem esses sentimentos, né? Mas como a gente vai lidar com eles, né? Isso é muito importante, é validar. Os pais em casa demonstrarem os seus sentimentos. Então, hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz, hoje eu estou eufórico, angustiado, com ciúmes, nomear os sentimentos, explicar os sentimentos, porque aí a criança começa a conviver num ambiente onde pode se falar de sentimentos e ela vai se sentir à vontade a hora que ela estiver sentindo, seja ele qual for, uma alegria, uma tristeza, uma angústia, um medo, um ciúmes, uma raiva, ela vai poder trazer isso à tona. Isso é importante. O jogo proporciona isso, né? Como você falou, as máscaras caem. Então, o jogo proporciona que as crianças demonstrem os seus sentimentos. E existem até muitos jogos que trabalham essa questão socioemocional também. Né? Jogos que a criança fala de sentimentos, demonstra sentimentos, isso é bem legal também. É. E a gente está falando de sentimentos ou das emoções negativas, mas eu acho assim, através de jogos, a gente pode trabalhar, por exemplo, a questão dos valores com as crianças, por exemplo, o respeito ao próximo, a gratidão, a honestidade, a solidariedade, né? Pensando nisso, vou até aproveitar, deixa eu fazer um merchan. Pensando nisso, eu desenvolvi um jogo, porque essa questão vem me acompanhando há um bom tempo já, né? Nessa quarentena, como eu falei no início da live, a gente tem feito várias ações sociais, pensando em pessoas que ficaram desempregadas, que passaram por muita necessidade financeira. Então, a gente tem
feito várias campanhas para doar cesta básica, para doar leite em pó, fralda e assim por diante. E o meu filho tem acompanhado tudo isso, né? Não só nesse ano, como eu estava falando, mas em anos anteriores a gente sempre fez campanha de Natal na minha família, então ele ia lá, quebrava o cofrinho dele, pegava dinheiro, a gente ia na loja de brinquedo, uma parte ele comprava o brinquedo para ele, outra parte ele comprava corda, dominó, brinquedos Ah, baratinhos para doação. Teve ano que a gente fez uma cartinha, eu imprimi, por exemplo, uns desenhos relacionados ao Natal, ele pintou e a gente passou distribuindo no bairro, falando que em tal dia a gente ia voltar pegando as doações de alimentos, de brinquedos. Então, eu sempre procurei envolvê-lo de alguma forma nessas ações solidárias, né? E eu fiquei pensando como eu poderia ajudar outras mães a abordarem esse tema também com os filhos delas, né? Porque às vezes a pessoa tem a vontade, mas ela não tem a ideia, não tem a criatividade. Aí eu desenvolvi, junto com a ajuda da minha irmã, que ela trabalha com essa parte de design gráfico, artes digitais, um jogo de tabuleiro, e a gente intitulou de Caminho das Virtudes. Então é um jogo de trilha, vou até mostrar aqui daqui a pouco, é um jogo de trilha normal, que a pessoa joga o dado, mas ela vai construir o dado primeiro. Eu também tenho essa questão que eu gosto de incentivar da criança construir o jogo, o material, que eu acho que tem muito mais valor do que receber tudo pronto. E aí ela vai andando nas casinhas daquela forma tradicional, dependendo da casinha que cair, se for uma atitude positiva, né? Tem uma frase lá bacana, por exemplo, ajudou seus pais a prepararem o almoço, ou lavou a louça, avance uma casa. Brigou com o seu irmão, desrespeitou o seu pai e sua mãe, desobedeceu, volte uma casa. Então, é uma forma que eu desenvolvi de estar ajudando também as famílias a trabalharem esse tema dos valores com as crianças, né? E ele está à disposição, eu queria mostrar aqui, olha, que para as lindo. pessoas. Ficou bem bonito, ficou bem colorido, Colorido, é. ficou bem legal. Ele é laminado, porque muitas vezes as crianças estão com as mãozinhas sujas, né? A mão melecada. Então não tem o risco de colocar aqui e manchar, borrar, apagar. Então ele está à disposição para quem quiser adquirir. Eu acho que é um presente legal também para dar de Natal para os sobrinhos, para os afilhados, né? Esse é o tabuleiro. Aqui dentro vem isso aqui. Você deve saber, né? O que faz com isso aqui? Para que a gente vai utilizar, Débora? Um rolinho Para vazio de fazer o papel higiênico. dado. Isso, deixa eu fechar a porta. Ah, E aí vem a instrução aqui de como construir um dadinho com isso aqui. Muita gente não imagina, mas isso aqui dá um dadinho perfeito, super firme, que eu aprendi a fazer com a Zamira, lá na Ecobrinquedoteca do Parque. Não sei se você a conhece, mas é uma pessoa maravilhosa. que bacana. E aí vem as pecinhas, né? Porque quando a gente tem um jogo de tabuleiro, a gente tem os pinos. Só que, assim como na fabriquinha de brinquedos inclusivos, eu procuro utilizar os materiais recicláveis, aqui também, ó, são cápsulas vazias de café. Ah, que show. Cada jogador é uma cor e vai avançar com essas pecinhas. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Eu espero estar ajudando muitas famílias também nesse objetivo de trabalhar com as crianças esses valores, né? Nossa, bem bacana. Eu gostei que, assim, nada como ter o olhar da mãe, né? De pensar no papel já ali impermeável, porque vai sujar, na confecção do dado, no reaproveitamento do material. Achei muito bacana mesmo. E, lógico, a finalidade do jogo de trabalhar a questão dos valores, eu acho que isso é muito importante. Às vezes a família, muitas vezes acontece isso, Pri, da família não saber como abordar. E quando você traz um jogo como esse, o jogo em si aborda, né? Então vão abordar vários valores aí, eu não sei quais os valores que você elencou aí no jogo, mas acredito que sejam os mais importantes e os de fácil, assim, lidar com a família. Uhum. Então, eu acho assim, quando se coloca um jogo desse na mesa, muitas vezes o pai é mais tímido para abordar determinados valores, determinadas situações, os filhos são mais rebeldes para aceitar algumas coisas nesse sentido, e o jogo traz por si só esse tema para ser abordado em casa, né? Na hora que estiver jogando, na hora que estiver conversando. Então, isso é bacana, uma iniciativa bem bacana. Parabéns, viu? Pelo Porque. menos desperta o assunto, né? A partir dele você pode gerar outras discussões. Olha, o Natal tá chegando, e o que a gente vai fazer? A gente vai separar umas roupinhas que você não usa mais, É, pra gente doar, né? Além de tudo isso que a gente já falou, a questão do ganhar, do perder, todas as outras coisas que a gente pode uma trabalhar coisa com ele. importante que a gente também, eu faço muitas vezes isso lá no consultório e acabo orientando os pais nesse sentido,
é perguntar a opinião da criança sobre determinados assuntos, seja ele um valor, seja ele uma situação, seja ele uma reportagem que apareceu na televisão. Então, o que você acha sobre isso? Porque quando a criança expressa aquilo que ela acha, a gente compreende o que ela tem de informações e o que ela acredita. Né? Então, por exemplo, uma coisa que está aí nas redes sociais, na televisão, aquela questão do rapaz, do senhor que morreu no Carrefour ali, que está todo mundo falando disso. Então, assim, se você tem um filho pré-adolescente, um filho adolescente, pergunte o que ele acha sobre isso. O que você acha disso? Né? De espancar, do cara ter morrido, porque aí as informações que essa criança te passa sobre a opinião dela são os valores que ele tem. Né? Se ele falar, é normal, é bandido, tem que matar mesmo, tal, ele tem um valor. Nossa, não, matar a pessoa é errado, não importa o que essa pessoa tenha feito, não é legal matar, ele tem outros valores. Então, até dentro dessa questão do jogo, dependendo do que fala numa situação, ajudar a mamãe a fazer a comida. O que você acha sobre isso? De ajudar as pessoas, né? Acho legal. Não, só quando eu tiver tempo que eu vou ajudar. Tinha dado uma travadinha, desculpa. Tá. Será que você não fala? Tô te Para mim ouvindo, ficou você tá me claro. ouvindo? Tô ouvindo legal. Ah. Olha, deixa eu falar uma coisa, já que deu uma pausa aqui. Tem uma pessoa mandando um oi para você, escreveu assim: Oi, tia Débora. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Isabela Deixa eu ver. Conagin. Isabela Conagin. Oi, querida, tudo bem, Isabela? Como você tá? Ainda não cheguei nela. Tô aqui, eu tô subindo agora as mensagens. Aqui, ó, a Vivian falou que é ela, então já sei quem é a Vivian. A Cris tá aqui. Oi, Cris. Deixa eu ver. A Isabela não, ela tem a fotinho dela aqui? Tem, Eu não acho que é uma mãe consegui. e uma criança na foto. Não consegui chegar. Bastante gente conhecida aqui. O Doni. Oi, Doni, boa noite. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não estou Tem uma subindo tudo. pergunta que a Leila fez. Ela quer Ah, dica de algum jogo que dê para trabalhar com uma faixa etária grande, por exemplo, de 3 a 9 anos, meninos e meninas juntos. sim. Esse é uma dificuldade das mães, né? Que tem filhos aí com uma diferença aí de mais de 4 anos e que acaba falando, bom, como que eu vou entreter os dois, né? Tem alguns jogos mais simples, como o próprio que eu falei, o jogo da memória, tem o jogo do quebra-cabeça, que dá para fazer compartilhados, jogos que a gente pode fazer em casa de forma compartilhada com toda a família. É muito importante nesse momento que a gente vai jogar, fazer uma dinâmica com crianças de faixas etárias diferentes, principalmente irmãos, não, vamos dizer assim, sobrecarregar o mais velho com essa coisa, deixa seu irmão fazer, deixa seu irmão ganhar, deixa seu irmão acertar, deixa seu irmão fazer do jeito dele, porque o irmão mais velho, ele tá ali na idade dele, com as características dele, se ele tem, sei lá, 9 anos, né? É importante que essa harmonia familiar na hora do jogo, se não misturar a faixa etária, vai virar briga, né? Porque um vai querer fazer uma coisa, outro vai querer fazer outra. É muito importante conscientizar todos que estão jogando que todos têm o mesmo direito. Por isso que é assim, é lógico que alguns jogos não vão dar certo. Você vai pegar jogo para criança de 3 anos para 3 anos e jogo para criança de 9 anos com um outro de 9 anos. Porém, quando você for proporcionar isso, que seja feita uma conversa, olha, todos nós vamos brincar da mesma forma. Jogos de construção, então vamos construir com Lego, vamos construir com blocos de encaixe, esses jogos acabam dando certo. Outras brincadeiras, por exemplo, massinha, dá para se fazer para qualquer idade, é uma delícia brincar com a massinha. Né? A construção, a própria construção com sucata, com materiais recicláveis, isso dá para todas as idades, cada um dentro da sua destreza psicomotora aí, mas acaba dando certo sim. Né? É importante que, como a Leila coloca aqui, é importante brincarem juntos. Eu acho que comecem com jogos mais fáceis para que eles possam entender o brincar junto, para depois ir dando jogos com maiores desafios.
E muitas vezes a pessoa não precisa investir muito dinheiro num jogo, né? Ela pode construir com materiais recicláveis, como você falou, eu adoro fazer isso. Eu já fazia com meus alunos na escola, antes de ter filho, mas era em datas específicas, assim, que é muito comum nas escolas, né? Semana do folclore, constrói um jogo, um brinquedo, Sim, Dia das Crianças, né? E eu nem achava que eu tinha muita habilidade. Aí, quando a gente se torna mãe, a gente descobre várias habilidades que a gente não tinha. Contar história, por exemplo, né? E construir jogos. verdade. Aí eu passei a construir muitos jogos. Porque o meu filho também ele sempre foi muito criativo, adorava fazer os projetos lá dele. E aí a gente vai tendo um repertório ali, né? Um acervo grande de jogos. Que a gente pode estar, como eu falei, toda noite a gente escolhe um para brincar. Né? E muitas vezes você não precisa gastar muito. E uma dica que eu faço também lá no consultório, que eu oriento os pais nesse sentido, é criarem jogos com as características e a personalidade da criança e a necessidade dessa criança. Por exemplo, eu já fiz várias vezes lá. Você faz, lógico, no tabuleiro, no computador, lógico que não tão bonito e colorido como esse feito por uma profissional, né, que foi o que você mostrou, mas você faz ali um jogo simples de trajeto, de tabuleiro, e aí você vai colocando as características ali em cada passagem do dado, na quarta casa, quinta casa, temas que você gostaria de abordar com o seu filho. Digamos que o seu filho é extremamente desorganizado, tá? Ele não arruma o quarto, ele não faz nada. Aí ele vai jogar um jogo, não que ele vá ganhar incentivos, seja lá de qual forma, por ele ter arrumado. Não. Ele vai vivenciar a dinâmica de ser organizado nesse jogo. Então, na casa 3, ele vai ter que organize, assim, imagine você organizando uma gaveta e você todo dia abrindo a sua gaveta desorganizada. Onde seria mais fácil para você achar aquele objeto que você encontrou? Aí, dependendo da resposta, ande mais 2 casas, 3 casas. Eu crio muitos jogos assim no consultório com a criança. Eu faço o jogo para ela, com o nome dela. Às vezes eu coloco até a fotinho da criança. E quando a criança recebe esse jogo personalizado, ela sente, a autoestima eleva, ela se valoriza, né? A mesma coisa que eu acho, não, eu tenho certeza que o seu jogo proporciona pelo fato dessa construção. Eu vou construir o dado, então eu faço parte da construção Uhum, desse jogo, né? uhum. E isso é bem bacana também, é um incentivo muito bom para a autoestima da criança. Ah, eu adorei essa ideia que você falou de construir com a criança um jogo personalizado de acordo com aquilo que ela está precisando naquele momento. E as mamães que estiverem assistindo aí, se fizerem, manda foto para a gente ver como que ficou, porque eu adoro também. Quando É alguém fala, verdade, olha, eu me inspirei naquela sua ideia, ou eu aproveitei aquela dica que você deu, manda para a gente ver. Se postar na internet, marca a gente para a gente conseguir localizar, tá bom? E nessa é. ideia ainda, pode falar, Débora. Não, eu ia falar que, com relação a isso, os professores também podem fazer isso em sala de aula, né? Criar os jogos de acordo com o tema que querem abordar em sala de aula. Eu vou trabalhar, sei lá, adjetivos, né? Então, vamos montar um jogo aí e trabalhar os adjetivos de uma forma onde o jogo esteja envolvido. Né? De acordo com o componente curricular, né? E com o conteúdo que estiver trabalhando naquele momento. É muito legal Isso isso mesmo. mesmo. E ainda nessa questão de envolver toda a família na construção dos jogos, né? Das crianças valorizarem mais a questão artesanal, não só aquilo que é comprado pronto, aquilo que é da indústria tal, da marca tal, né? Eu sempre tive essa preocupação também na fabriquinha de brinquedos inclusivos. E o forte da fabriquinha sempre foi ensinar as pessoas a construírem os jogos. E aí eu fui construindo os jogos também, né, de acordo com as oficinas que eu ia ministrando para as crianças ou para os professores, e aí fui ficando com um acervo muito grande, eu comecei a levar em eventos. Só que em Campinas tem muitos grupos de mães de crianças com deficiência, então ia fazer um piquenique na Pedreira do Chapadão, me chamava, inauguração de um parque, inclusive aqui em Campinas, me convidava. E aí as mães vinham até mim e falavam, nossa, que legal esse jogo, minha filha adorou, vende para mim, quanto custa? E o meu objetivo nunca foi vender os jogos, né? Eu falava, mas não é esse o meu propósito. O meu propósito é ensinar a construir, né? Muito mais legal se vocês mesmos fizerem. Aí sempre tinha aqueles argumentos das mães. Ai, mas eu não tenho um pingo de habilidade, eu Tempo, não tenho tempo para fazer, não tenho esses materiais em casa, vai precisar de pistola de cola quente? Eu não tenho isso aí. E aí eu fiquei pensando, né? Principalmente nesse período de quarentena, que tá todo mundo dentro de casa.
no grupo de mães do Materno Amor, a gente teve muito desabafo, muita troca, né, de ideias das mães se queixando, falando, não tenho mais o que fazer com meu filho dentro de casa. A gente já jogou todos os jogos que a gente tinha, eu já fiz todas as brincadeiras que eu conhecia, e aí eu fiquei pensando como que eu podia também ajudar, né, as outras mamães, sem vender, por exemplo, um jogo que eu tinha na Ser. Aí eu criei um kit que eu chamei de Monte Brinque. Então, assim, eu resolvi o problema delas, mas sem dar tudo assim prontinho. Então, nesse kit vem as pecinhas, os materiais e as instruções para as famílias sentarem, ter aquele momento gostoso junto, elas construírem o jogo e depois brincarem. Então, eu achei que também foi uma iniciativa bem bacana. Quem quiser conhecer mais também, eu tenho o kit Monte Brinque do Jogo da Velha, inclusive, nesse momento. A minha ideia é fazer de todos os jogos do acervo. Que Mas, como eu sou bacana. sozinha, eu que faço tudo. Eu corto cada círculo de EVA, cada pecinha, né? Então, por enquanto, eu não consegui fazer os outros ainda. Mas fica aí, então, essa dica para as mamães que quiserem, nesse momento, estarem adquirindo e fazerem o jogo com os seus filhos. Sabe quem está assistindo aqui? O Júnior Kadima. Oi, Oi, Júnior! Júnior! Boa noite, Ju! Tudo bem, querido? Ele tá Grande aqui. amigo, Júnior Kadima. Ele também é um expert com relação aos jogos, a toda essa parte psicomotora. O Júnior também trabalha com isso, tem muita habilidade. Seja bem-vindo, Júnior. Acompanho o Uma trabalho coisa dele, adoro também. Já levei ele lá na minha escola, ele fez um trabalho super bacana com os alunos. Muito obrigada por estar aqui. E mais um monte de gente, tá? Não é porque eu não estou falando o nome Ai, de que todo mundo bom. aqui que vocês não são importantes. Todo mundo que está aqui é importante. Oh, com certeza, opa, sem exceções. Uma coisa importante, Pri, que você está colocando aqui, e que é importante a gente ressaltar, é que o jogo, ele favorece muito a questão da criatividade. Olha quanta criatividade você tem ao olhar um rolinho de papel higiênico e falar assim, posso transformar isso num dado. Ou posso fazer isso, sei lá o quê, a cápsula do café ali, transformar numa peça do jogo. Então, isso no jogo a gente desenvolve também na criança essa questão da criatividade. E a criatividade, ela é uma das 10 top habilidades dos profissionais mais bem-sucedidos hoje. Hoje, quando a gente pensa num currículo de um profissional, a gente leva muito em conta o quão criativo ele é. Hoje o mercado de trabalho pede pessoas criativas, né? A escola pede professores criativos. A demonstração foi essa, que em tempo de pandemia, os professores tiraram criatividade de onde eles nem imaginavam que tinham, transformaram as suas aulas online, os seus processos todos aí com muita criatividade, né? Eu parabenizo os professores em função dessa criatividade, assim, e até conversando outro dia com uma professora, ela falou assim, olha, eu tirei ideias que eu nem pensava que eu poderia ter na vida, eu, sabe, pus meu cérebro para trabalhar e fiz muitas coisas com muita criatividade. Então, o jogo, ele desenvolve muito a criatividade na criança. Então, esse é um aspecto, é uma habilidade cognitiva que a criança tem, que ela precisa ser estimulada, que é a criatividade. Né? A aprendizagem faz isso. Então, o jogo proporciona isso também. Então, quando você fala, eu ofereço um kit de materiais para que os pais com seus filhos criem os jogos, que bacana quanto de criatividade você está desenvolvendo ali, né? Muito legal. O pessoal está comentando aqui, excelente colocação, tá? Gente, daqui a pouquinho a gente vai ter um sorteio. Eu vou sortear um desses jogos que eu mostrei para vocês, o Caminho das Virtudes. Quem quiser participar, escreve o nome aí. Eu escrevi no comentário para vocês irem deixando o nome de vocês, porque às vezes tem o nome do perfil e a gente não consegue saber o nome da pessoa. É um perfil profissional, né? Já anotei da Leila, da Vivi e da Patrícia Franco. Quem quiser ganhar o jogo, escreve aí na caixa de comentário que eu vou anotando aqui no meu caderninho. Depois eu vou sortear um papelzinho. Bem daquela forma antiga mesmo de sortear, sem aplicativo, sem nada, porque É pessoas que a gente sorteio tem assistindo raiz. aqui perguntam. Ai, ai, que gostoso, né? Então, Bem eu queria ver bacana. com você, Débora, nessa questão das crianças com deficiência, né? Que eu estava falando da Fabriquinha, ela surgiu diante de uma necessidade minha na escola, quando eu ia trabalhar determinados jogos ou determinadas atividades com as crianças, que eu não encontrava um jogo adequado para as crianças com diferentes tipos de deficiência utilizarem, brincarem junto, né, com as outras. E foi assim que eu criei o jogo da Velha Inclusivo e outros 40 jogos que eu tenho
Criei alguns, eu adaptei, né, no acervo da Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos. Mas o que você tem a dizer assim para a gente nessa questão do brincar, do jogar, para as mães que têm filhos com deficiência? Sim, o que você coloca assim das adaptações e dessa inclusão, ela é importantíssimo, né? É lógico que o jogo ele também proporciona desafios. Então, algumas vezes eu vejo que ou as próprias mães ou as próprias professoras fazem algumas adaptações para as crianças que precisam, porém se acomodam aí. E a ideia justamente não é essa, né? Eu vou fazer um jogo aonde, por exemplo, vou dar de novo o exemplo do jogo da memória. Eu vou fazer um jogo da memória com 6 peças, porque para aquela criança com aquela dificuldade é aquilo que ela consegue fazer. À medida do momento que ela se apropriou daquilo, eu vou mudar as figuras, eu vou aumentar o número de peças, eu vou aumentar o desafio. O que a gente não pode é fazer uma adaptação e permanecer nela, porque a criança se desenvolve, né? A criança ela vai galgar as novas habilidades, ela vai conseguir fazer novas ações. Então, é muito importante que tanto os professores quanto os pais tenham esse olhar. Ah, não, esse jogo da memória é só do fulaninho porque é para ele que ele consegue. Tudo bem, mas meu objetivo é que ele venha mais próximo ao que as outras crianças também consigam, né? Que esse jogo seja o início de uma ponte que eu vou fazer até essa criança ter as habilidades que ela consiga. Ou, de repente, que ela tenha só apenas algumas pequenas adaptações, mas que ela consiga participar com todos. E também proporcionar para a criança jogos onde as outras crianças interajam com essa criança, que não seja uma coisa para eu brincar sozinho, né? Ah, como é um jogo adaptado para minha necessidade, eu brinco ali sozinho. Não, é um jogo que possa proporcionar. Então a gente tem que ter esse olhar, tem que ter novamente a questão da criatividade, tem que observar a criança e as suas necessidades e o seu desenvolvimento. Então, nesse momento, a observação ela se faz necessária e uma observação registrada. Né? Não é só, eu vou olhar ele brincando e vou ver o que precisa. Não, eu vou olhar e vou falar, nessa primeira vez que ele brincou com esse jogo, que eu adaptei, as reações foram essas, o desenvolvimento foi esse, e ele atingiu tantos por cento do meu objetivo. Na terceira vez que ele jogou, já houve uma alteração. Na quinta vez, já houve outra alteração. Eu posso investir mais nessa habilidade que eu estou desenvolvendo através desse jogo. Então, a observação com o registro, ela te dá subsídios para você criar novos jogos, para você proporcionar novos desafios para essa criança. O que não pode, isso eu vejo muito na inclusão, é às vezes um comodismo. Ah, eu fiz o jogo, odeio a brincadeira, odeio essa atividade, deu certo? Ah, tô feliz, paro por aí. Fiz minha parte, ele está fazendo a dele e tudo está andando. Não, muito pelo contrário, né? É sempre um passo. A gente tem um caminhar aí que não termina, um caminhar infinito. Então, a gente vai dando um passo de cada vez para que essa criança possa se desenvolver. Então, a observação é bem importante e a criatividade. É muito legal. E acho que a questão da simplicidade também, né? Outro dia eu dei um curso na Semana de Educação da Unicamp e eu falei para eles verem o que eles têm em casa, né? Como eu falei aqui, ó, cápsula de café. Eu tenho a máquina de café em casa, não vou jogar a cápsula fora, vou usar para alguma coisa. E a gente, por exemplo, elencou vários jogos que dá para a gente fazer só com lápis e papel. Vários jogos utilizando baralho. Quem tem baralho em casa? Muito comum, todo verdade. mundo tem. Então, assim, mais uma vez, a questão da criatividade, da simplicidade, dá para fazer muita coisa legal utilizando coisas que a gente tem em casa, né? Se você faz um tabuleiro básico com números de 1 a 30, por exemplo, um tabuleiro com números coloridos de 1 a 30, cada quadradinho é de uma cor e tem um número correspondente. E você alterna as fichinhas, você tem um tabuleiro só para vários jogos. Então, por exemplo, o número 5 nos jogos das emoções quer dizer uma coisa. O número 5 no jogo da matemática, né, que quando eu caio no 5 eu tenho que pensar numa continha que dê 5. O número 5 vermelho, a cor vermelha, é para falar um verbo, é para falar um adjetivo. Então, com o mesmo tabuleiro, eu posso trabalhar muitas coisas, fazer vários jogos, mudando, alternando as fichinhas. E realmente a simplicidade às vezes favorece e simplifica muito o trabalho. Não precisa gastar rios de dinheiro comprando um jogo super caro, né? A gente tem também muitos jogos bons assim de tabuleiro, mas dá para economizar.
Viu, Leila? Não sei se a Leila tá aí ainda. Ela pediu dica. Eu acho que essa dica aí foi super válida. Depois você só vai trocando as cartinhas, né? Que acompanha o jogo de acordo com outro tema que você quiser trabalhar. Isso, e mantém o tabuleiro, né? Então, Né? A ó, base tô já tá vendo mais pronta. gente chegando aqui. A Lili, uma amiga minha. Oi, Lili, tudo bem? Que bom te ver aqui. Eu tô olhando aqui, que eu tô no computador e no celular, então tem a hora que eu abaixo a cabeça, eu Uhum, tô olhando pro uhum. computador. Ah, legal. E assim, esse tema dos jogos é muito amplo, né? A gente nem chegou a falar, por exemplo, dos jogos eletrônicos. Hoje em dia, não tem nem como negar que as crianças estão muito mais tempo no celular, no computador, não só para assistir aula, mas eu mesmo tive que relaxar um pouco aqui a questão das regras, porque eu era muito rígida quanto ao número de horas que meu filho ia ficar jogando, ia ficar online, mas essa quarentena o tempo todo dentro de casa não teve como. Mas quem sabe um outro dia a gente marca uma live para falar jogos eletrônicos bacanas, que sejam educativos, né, que tenham esse viés pedagógico, né, para jogar, mas Sim, alguma coisa legal, que seja boa para o desenvolvimento dele também, né? sim, sim. A gente pode até começar fazendo esse levantamento de prós e contras dos jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos têm muita coisa boa, que proporciona o treino de várias habilidades, né? É lógico que, como tudo, tem que ser dosado, né? Eu não posso permitir que meu filho passe, sei lá, 5 horas na frente do computador jogando, né? Mas eu posso sim permitir que ele jogue e que, conforme o jogo, desenvolver várias habilidades. Então é um tema bem pertinente, sim, que a gente pode retomar essa conversa. Vai ser um prazer. Obrigada. Olha, eu tô com os papeizinhos aqui. Muita gente está assistindo, não colocou o nome, só que nós já estamos com quase 57 minutos de live. Eu não quero que o Instagram derrube a gente sem eu fazer o sorteio. Então, eu já vou dobrar os nomes de quem escreveu aí. Teve gente que entrou depois, acho que nem ficou sabendo, mas de qualquer forma, depois consegue encomendar o jogo comigo. Custa só R$ 20, então, assim, é um preço super acessível. Eu fiz o mínimo que eu conseguia fazer, né? Porque tem um custo de gráfica que é um jogo É, em tamanho A3, o papel é laminado, é com vinco, então não fica muito baratinho para imprimir. Mas vocês podem prestigiar esse meu trabalho e tem uma pessoa que vai ganhar, que vai levar ele de graça. E você também, tá, boa Débora? Eu vou mandar um sorte. para você, tá? Oba, muito obrigada. Imagina. É uma forma de agradecer você estar aqui com a gente, entregando esse conteúdo Ai, gratuitamente. Ó, obrigada, deixa eu ver quem imagina, saiu. Foi a obrigada. Vivian sorteada. Deixa eu ver quem que eu Ô, vou encantar. Vivian, olá. Aí, quem Vivian, tá sabe o lá. dia que eu for levar o seu, eu já levo para ela também. Ó, que legal, A Vivian tem dois Vivian. meninos, eu espero que eles gostem, que eles se divirtam bastante aí com o jogo. Ah, e eu com certeza vou usar muito, porque eu já levo para o consultório e ali eu coloco para usar também. Adoro, obrigada, obrigada. E as outras pessoas que estavam participando, infelizmente não ganharam, pode mandar um e-mail para mim, que é o fabriquinhadebrinquedos@gmail.com, que a gente combina, tá bom? Posso dar um desconto para as pessoas que estavam aqui na live assistindo. Ah, que bacana. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ah lá, a Vivian está comemorando. Uhul! Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Débora, digita aí nos nossos últimos minutos. Débora, se você quiser fazer mais alguma consideração, apontar mais alguma coisa que você queria falar e não foi falada ainda. Não, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a presença de todos aqui e quero sim deixar essa mensagem que realmente o jogo, o brincar com a criança, ele é muito importante. Ele é gostoso para nós que somos adultos e vamos buscar a criança que tem dentro da gente. Ele é importante para a criança, ele é importante para esse relacionamento familiar. A criança se sente feliz quando o pai, a mãe se dispõe um tempo aí para ficar brincando com essa criança. Então, o brincar com um filho é muito saudável e muito importante. Então, eu acho que a começa a colher os frutos da harmonia familiar. Deixa os seus contatos, por favor. Já estão perguntando aqui onde você atende. Ah, sim, sim. O meu nome, Débora Corigliano, nas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, é sempre o meu nome. Eu tenho um canal no YouTube, Orientando Pais, Educando Filhos. Eu Eu vou atendo, meu ter seu consultório livro fica no também, né? Guanabara, ali no Mata. Oi?
Esse nome é o nome do seu livro, o título do seu livro também, não é? Isso, eu tenho 2 livros. O primeiro é Orientando Pais, Educando Filhos. O segundo fala sobre funções executivas e habilidades cognitivas, com dicas para pais e professores também, para a sala de aula. E o meu contato, eu vou até escrever aqui um telefone aqui do meu consultório. Tá Quem ótimo. quiser entrar em contato, ó, acabei de colocar aqui. É o telefone do meu consultório, que fica ali no Guanabara. Eu atendo crianças e adolescentes com dificuldades escolares e de comportamento. Muito obrigada, Pri, por tudo Muito mesmo. bom. Anotem o telefone da Débora, então, tá, gente? E se tiver mais alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia no particular, podem chamar. Eu também estou à disposição no direct. Um beijo para todo mundo, boa noite e até a nossa próxima live. Débora, brigadão, viu? Foi muito bom. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Amém. Beijo, pessoal. Tchau, Tchau, gente. Boa tchau. Até a noite. próxima. Deixa eu ver se eu Tchau, consigo fazer tchau. uma fotinha nossa aqui. Calma aí. Ah, legal. Vamos lá. Pose de foto. Calma aí, deixa eu desativar o comentário, mas porque tá aparecendo bem no seu rosto. Ai, tá. Aí, agora sim. Um, dois, três Aí, e. agora foi, ó. Aí, beleza. Beijo, tchau, Aê! tchau. Até mais. Obrigada, boa noite. Até a Boa noite. próxima. Tchau, tchau.